palavra que Deus tem para nós hoje é Pentecostes, o poder de Deus em nós. Pentecostes, o poder de Deus em nós. Você sabia que hoje nós comemoramos o domingo de Pentecostes? Hoje é um domingo de Pentecostes. E Deus vai fazer algo maravilhoso na tua vida, nessa noite. Abra o teu coração. A palavra de Deus em Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Pentecostes, o poder de Deus em nós. Hoje é noite que Deus vai te encher de poder. Hoje é noite que Deus vai te revestir de poder. É o poder do Espírito Santo. É o poder necessário para as nossas vidas. Não tem como a gente cumprir o propósito. Não tem como nós sermos usados por Deus. Não tem como a gente fazer diferença na terra, se não for pelo poder do Espírito Santo. Você recebeu o poder do céu para viver na terra com um propósito maior. Você recebeu o poder do céu para viver na terra com um propósito maior. Querido, nós temos falado que nós temos um propósito maior. Todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito na tua vida. Nós não nascemos apenas para acordar de manhã, tomar café e trabalhar, chegar à noite, jantar, conversar um pouquinho, dormir e passar anos fazendo isso, numa vida na média, na mesmice. Deus te criou com um propósito. Deus tem algo maior para a tua vida. Deus hoje quer tocar o teu coração com esse poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus dentro de nós é para livrar você do domínio da carne, te conduzir a uma missão para além de você mesmo. Querido, você não tem noção do que Deus pode e quer fazer na tua vida, através do poder do Espírito Santo de Deus. E o Pentecostes aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Foi o dia que marcou a história do cristianismo. E hoje Deus quer falar conosco através da história do Pentecoste. Hoje Deus tem apontamentos maravilhosos e preciosos para nós através do Pentecoste. Mas talvez você está me ouvindo aí e se pergunta: mas pastor, o que é Pentecoste? Querido, Pentecoste, assim como a Páscoa, que era uma festa judaica e também se tornou uma festa cristã, o Pentecoste é a mesma forma. O Pentecoste é uma festa judaica que ganhou um significado para o cristianismo. O Pentecostes, ele já estava desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Pentecoste ele é apontado na Bíblia de 4 formas ou com 4 nomes, mas é toda a mesma festa. É chamada a festa da colheita, por se tratar de uma colheita de grãos. Então essa festa tem esse nome no hebraico, Ha-Kasser, mais ou menos assim, não sei se eu pronunciei certo. Era uma colheita de grão, então era uma festa onde eles celebravam os grãos, o trigo e a cevada que tinha sido colhido. E era uma festa que acontecia exatamente 52 dias depois da Páscoa. Essa festa também chamava Festa das Semanas, no hebraico Shavuot. A razão desse nome está no período entre a Páscoa e o Pentecostes, que são 7 semanas, 7 vezes 7, 49, dava 49, 50 dias, e quando dava os 50 dias, eles celebravam uma festa muito linda, e celebrando a colheita, e ofereciam para o Senhor, ofereciam a colheita, ofereciam algo precioso para o Senhor. Então, e também tem o Shavuot, também o nome chamado 7 semanas, é o nome da festa, também conhecida como Festa das Colheitas, ou Festa das Primícias. E um outro significado dos 50 dias para essa festa das colheitas, das primícias, para o Shavuot, era que ele contava 50 dias entre a Páscoa até o dia que Moisés traz a lei, a palavra no deserto. Querido, nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é poderoso. E no cristianismo aconteceu isso, exatamente na festa da colheita. Na festa da colheita para os judeus, neste dia, o Senhor derrama o poder do Espírito Santo sobre os discípulos. Os discípulos estão em Jerusalém, eles estão reunidos naquele lugar, naquele cenáculo, eles estão em oração, e Deus derrama do poder do Espírito Santo sobre a vida deles, o chamado o batismo do poder do Espírito Santo, o chamado o revestimento do poder do Espírito Santo. Esse é o Pentecoste. Esse é o Pentecoste. Entrando aqui
na palavra, para a gente se situar no contexto do Pentecoste, no cristianismo. Jesus, na noite anterior em que ele ia ser, no mesmo dia que ele ia passar a madrugada no Getsêmani, depois na madrugadinha ia ser pego pelas autoridades ali romanas, judaicas. Jesus, com os discípulos, eles tomam a última ceia. E naquele dia o Senhor fala muitas coisas para os seus discípulos. Naquele dia ele está dizendo que ele vai ser entregue, naquele dia ele vai falar do seu sofrimento, naquele dia ele vai falar da sua morte, e lá em João 14 ele vai dizer, olha, eu vou, mas o meu Pai vai enviar para vocês o outro Consolador, o Pai vai enviar o outro Consolador, o outro, aqui no grego, esse outro é allos quer dizer que é outro igual, outro na mesma essência, outro ali no mesmo poder, o allos quer dizer, Jesus estava querendo dizer, o Pai vai enviar outro além de mim, em adição a mim, mais alguém como eu. Ele estava querendo dizer, eu vou, mas o Pai vai enviar o outro Consolador, porque na minha ausência o Consolador vai estar em vocês, e na minha ausência vocês farão as obras que eu faço, e farão maiores ainda, pelo poder do Espírito Santo, do outro Consolador, que eu vou enviar para vocês. Pouco depois de todo esse discurso, que Jesus vai falar muita coisa, ele vai para o Getsêmani, e então ele é preso, e começa ali o sofrimento de Jesus. Na sexta-feira, às 15h morre o nosso amado Senhor. No domingo, ressurreição. E a Bíblia diz que por 40 dias, Jesus ressurreto, ele aparece para muitas pessoas. Muitos veem Jesus ressurreto. Mas passado 40 dias, é hora de Jesus subir ao céu. E quando Jesus vai subir ao céu, ele diz ali para os seus discípulos, para as pessoas que estavam ali, segundo a palavra do Senhor, a carta de Paulo aos Coríntios, aproximadamente 500 pessoas ouviram que Jesus disse, está escrito em Lucas 24:49, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Era algo importante que ele estava dizendo, eu estou indo, mas é o seguinte, não é para vocês ir para casa, fiquem em Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder, fiquem neste lugar. No começo dessa palavra nós lemos Atos 1:8, que ele diz, vocês receberão poder para ser minhas testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judá, na Judéia até os confins da terra. Todos precisavam do poder do Espírito Santo para continuar a obra do Senhor Jesus Cristo. E então a Bíblia diz lá em Atos que ele é levado aos céus, e eles ficam olhando para Jesus. Os anjos dizem, vocês estão olhando o quê, varões galileus? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, vocês vão ver ele voltar, ele vai vir um dia buscar vocês, ele vai vir um dia buscar a igreja. Queridos, a maioria desses homens, eles não eram de Jerusalém, eles eram da Galiléia, eles eram de um lugar distante, mas o que Jesus pediu para eles, vocês fiquem aqui em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Jesus não marcou isso para eles no calendário, Jesus não disse para eles, olha, sabe, bem no dia de Pentecostes, exatamente no dia de Pentecostes eu vou revestir vocês de poder. Jesus não disse isso, Jesus falou, fiquem em Jerusalém. A Bíblia diz que eles ficaram, que eles obedeceram. Não todos, porque no dia de Pentecostes só tinha 120. De 500 ficaram 120. Mas eles ficaram no lugar, no cenáculo. Eles ficaram ali, e penso eu, em oração, em louvor, em clamor, porque a Bíblia diz que eles estavam unanimemente ali em oração. Eles estavam ali reunidos juntos no mesmo lugar. Queridos, foram 10 dias, alguns estudiosos dizem 7, porque cada um faz uma conta diferente. De 7 a 10 dias em oração, em oração. Jesus falou para ficar, eu vou ficar. Eles obedeceram e eles estavam ali em oração. Eu fico imaginando, gente, a gente que tem o poder do Espírito Santo, como é bom a gente estar em oração através do revestimento do poder. E eles estavam ali, eu acredito que a oração já estava boa demais, mas imagina quando caiu o poder de Deus. E foi um grande impacto sobre a vida deles.
Foi um grande impacto, que mudou a história deles de uma vez por todas. Ali o poder de Deus veio sobre a vida deles, o poder de Deus mudou a história deles, eles foram cheios do Espírito, eles começaram a falar em outras línguas, e a partir daí tudo mudou, a partir daí a igreja é inaugurada, a partir daí a igreja começa a crescer, a partir daí milagres, sinais e maravilhas. O que eu quero dizer para você hoje, neste domingo, nessa noite de Pentecostes, eu não sei como está a tua vida, eu não conheço a maioria de vocês, mas Deus conhece. O que eu quero dizer é que o Senhor tem para você algo muito maior do que você tem vivido ou do que você tem provado. Talvez você que está me assistindo conhece Jesus, conhece Deus, de ouvir falar, foi criado até num ambiente cristão, mas você não tem muita intimidade com Deus. Hoje à noite, onde o poder de Deus quer marcar a tua vida. Talvez você hoje que me assiste conhece sim o poder de Deus, tem caminhado com Jesus. Mas eu quero te dizer que Ele é uma fonte inesgotável e que Ele tem uma porção maior de revestimento de poder e tem algo novo para a tua vida nessa noite de Pentecostes. Deus é lindo, Deus é perfeito. E essa festa, Antigo e Novo Testamento, hoje é dia de nós celebrarmos o Pentecostes, o Pentecostes. Pentecostes, ele falava no Novo Testamento, porque vem de pente, no grego 50 dias. Então vamos celebrar hoje Pentecostes, que quer dizer vida, que quer dizer libertação do pecado, que quer dizer colheita abundante, primícias, batismo, poder, bênção do Espírito Santo dentro de nós. Queridos, eles obedeceram aquilo que Jesus falou e a bênção se cumpriu. A bênção se cumpriu, a promessa se cumpriu. Deus cumprirá todas as promessas na tua vida. Deus cumprirá todas as promessas na tua vida. Aqueles homens estavam mais uma vez sendo protagonistas de algo grandioso na história. Quanto privilégio tiveram os 12, aqueles que andavam com ele, e Maria Madalena e tantos discípulos. Que privilégio participar daquele primeiro Pentecoste, daquele derramar. A promessa se cumpriu. E acontecerá nos últimos dias. Atos 2, 17 e 18, acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e vossos anciãos terão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aleluia, aleluia, a promessa se cumpriu. Jesus tinha falado ali, um pouco mais de 50 dias antes para eles: eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador, o meu Pai vai enviar, o meu Pai vai enviar o outro Consolador. E o Pai estava cumprindo a promessa, o Pai estava cumprindo a promessa, porque eles estavam ali reunidos, irmãos, em oração, e de repente eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo e aquilo mudou tudo. Eu quero dizer para você nessa noite que de Pentecoste, o poder de Deus sobre a tua vida vai mudar tudo. Vai mudar tudo, porque até então eles andaram com Jesus, até então eles caminharam com Jesus, mas agora quando o Espírito Santo é derramado, agora eles vão provar Deus dentro deles e Deus sobre eles. Aleluia. Aquilo que hoje nós recebemos quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, e quando nós buscamos o poder do Espírito Santo, ele vem sobre nós para nos capacitar para fazer a obra do Senhor. E Ele vem com dons espirituais, Ele vem com sinais, Ele vem com maravilhas, Ele vem com uma capacitação que não vem de nós, nós não temos, nós somos humanos, nós somos pequenos, nós somos fracos, mas o Espírito Santo faz isso. Olha aí, os dons espirituais são de Deus para o homem, mas os frutos são do homem para Deus. A Bíblia vai falar dos dons espirituais e do fruto do Espírito. O dom é de Deus para nós, para a gente fazer a obra. E o fruto, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E quando a gente se permite, a gente vai sendo mudado. E a gente pode ser melhor para o nosso Deus. Aleluia. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela está vazia de religiosidade e de orgulho.
E é isso que eu quero para a nossa igreja. É isso que eu quero para a igreja do Brasil. É isso que eu quero e anseio para a igreja do mundo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não tem lugar para orgulho, ela não tem lugar para religiosidade, ela não tem lugar para o pecado, porque ela quer fazer a obra do Senhor, ela quer estar na presença do Senhor, ela tem fome e sede da presença do Senhor. Mateus 3,11 disse, João Batista disse assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Querido, glória a Deus porque você está nessa live hoje. Glória a Deus porque você está assistindo essa palavra hoje. E eu creio que hoje é uma noite de um toque especial, o qual você nunca sentiu. Hoje é a noite de um derramar especial do Espírito Santo sobre a tua vida, o qual você nunca provou. Porque Jesus veio para nos batizar com fogo e com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Mas o que é isso, pastora? Um batismo com o Espírito Santo. São duas coisas. Uma coisa, quando você batiza nas águas, você está simbolizando a sua conversão. E o batismo com fogo é a sua santificação, é o teu poder para Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, Atos vai falar um momento que o apóstolo Paulo vai para Éfeso. E ele chega em Éfeso, ele encontra ali uns cristãos. E ele chega para eles e fala assim: e aí, pessoal, vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Vocês ouviram do Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? E aí eles falam: mas a gente nem ouviu falar do Espírito Santo. Porque eles estavam distantes, eles tinham ouvido falar do batismo de João. Aí o apóstolo Paulo vai falar: mas que batismo vocês receberam? Eles falam: nós recebemos o batismo de João. Aí o apóstolo Paulo falou: então agora eu vou impor as mãos sobre vocês. E a Bíblia diz que o apóstolo Paulo põe as mãos sobre eles. E eles são batizados no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo vem sobre eles. E a vida daqueles homens é marcada sobrenaturalmente. Querido, hoje Deus está falando com você. Hoje pode ser a noite que você vai ser batizado com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Porque o Pentecostes de Deus é isso em nós. É o poder de Deus em nós. É o poder de Deus em nós. E hoje, meditando sobre o Pentecoste, Deus ministrou algumas chaves no meu coração que eu quero dividir com você. Algumas chaves que realmente, por que chave? Porque isso vai virar na tua vida. E vai abrir uma porta na tua vida para um novo tempo. Querido, pega cada uma dessas chaves, 4 chaves. Isso vai mudar a tua história. Primeira, a agenda de Deus é perfeita. A agenda de Deus é perfeita. Atos 2:1 diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu falei aqui das festas, né? Eu falei das festas 50 dias depois da Páscoa. 50 dias simbolizava uma festa de colheita. 50 dias simbolizava algo, uma colheita para ser oferecida para Deus. 50 dias simbolizava 50 dias de que receberam a palavra de Moisés. Querido, Deus não se atrasa. A agenda de Deus é perfeita. Deus não se atrasa. Deus não se adianta. Deus, Ele tem o controle de tudo nas mãos dEle. Ele tem o calendário nas mãos dEle. A agenda de Deus é perfeita. De Gênesis a Apocalipse, cada data na palavra do Senhor é perfeita. Cada festa, tudo tem o seu simbolismo, tudo cumpre. A Bíblia é totalmente cristocêntrica. Essa palavra, essa festa simbolizava um marco na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos. A agenda de Deus é perfeita. Aqueles homens estavam orando há dias. O Senhor só falou para eles: fiquem em Jerusalém para vocês serem revestidos de poder. Eles não sabiam que hora, não sabia que dia, não sabia se era de manhã, de tarde ou de noite ou de madrugada.
madrugada, eles estavam apenas em obediência, eles estavam apenas clamando, mas Deus já sabia, Deus já tinha marcado, porque Ele é perfeito, Ele marcou 50 dias depois da Páscoa, eu vou marcar esse povo, 50 dias depois da Páscoa, eu vou inaugurar a minha igreja, 50 dias depois da Páscoa, uma grande colheita começará a ser levantada na terra, aleluia. Ele é perfeito, do Gênesis ao Apocalipse, festas, dias, meses, é tudo profético. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, porque Jesus não nasceu nem antes nem depois, era naquele momento que Ele tinha que nascer. Por que na época que Jesus nasceu pediram para fazer um censo e Jesus e os pais de Jesus que moravam em Nazaré precisaram ir para Belém? Porque Deus é perfeito, Ele tem o calendário nas suas mãos e a promessa dizia que o Messias nasceria em Belém. E José precisou ir para Belém. A agenda do Senhor, ela é perfeita, irmãos. Por que Deus deu um filho para Zacarias e Isabel quando eles eram idosos? Porque era a promessa do Senhor que Ele levantaria um profeta, João Batista, que ia à frente do Senhor, preparando o caminho do Senhor. Então Zacarias e Isabel não foram pais aos 20 anos, não foram pais aos 30 anos, nem aos 40 anos. Eles foram pais na velhice, porque deles nasceria uma promessa. Deus é perfeito. E João Batista nasceria meses antes de Jesus, e o seu ministério começaria primeiro, porque ele tinha que vir à frente preparando o caminho do Senhor. A agenda de Deus é perfeita. Não foi coincidência que Jesus morreu na Páscoa. Jesus morreu na Páscoa porque Ele é o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. A festa judaica se cumpre no cristianismo, porque agora não precisa matar um cordeiro toda vez. O nosso Cordeiro Jesus foi de uma vez só, e o sangue dele nos purifica, e nos comprou, e nos livrou da morte eterna, e nos deu o céu. A agenda de Deus, ela é perfeita, ela é perfeita. E era óbvio que o Espírito Santo não ia chegar a qualquer dia. Ele ia chegar no dia perfeito para revestir aqueles discípulos. Eles estavam apenas em obediência. Eu quero dizer para você que está tudo no controle de Deus. Para você que está desesperado com os dias que nós estamos vivendo. Para você que está pensando com medo do amanhã. Para você que está pensando, e agora o que vai ser da minha vida? Meu irmão, a agenda de Deus é perfeita. Hoje é noite de Pentecostes, hoje é dia de Pentecostes. Hoje é dia de você entregar sua vida para Jesus completamente. Hoje é dia de você ser renovado. Hoje é dia de você entender que Deus sabe todas as coisas. Meu Deus não foi pego de surpresa com a pandemia. Imagina Deus dizendo, e agora? Parece que está acontecendo alguma coisa na terra. Um vírus agora, entrando nos meus filhos, e agora o que eu vou fazer? Não, gente. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe quando começou, e Ele já tem a data para terminar. Enquanto isso, o que eu e você vamos fazer? Enquanto isso, nós vamos continuar em obediência em Jerusalém, buscando, clamando, orando, jejuando, cantando, louvando, pregando, até que do alto sejamos revestidos de poder. Aleluia. Até quando Deus quiser. O nosso momento é de ficar na presença do Senhor, porque Ele tem o calendário nas suas mãos. Por isso nós definitivamente precisamos aprender a descansar, gente. Definitivamente a gente precisa aprender a confiar em Deus. O desespero não combina com um cristão. O medo não combina com um cristão. A ansiedade não combina com o cristão. A incredulidade, a insegurança não combina com o cristão. Entenda, hoje Ele tem a agenda nas mãos. Ele tem a agenda nas mãos. É no dia de Pentecoste, 10 dias depois que Ele foi, enviou o outro Consolador. Aí você pode dizer, pastora, já que está tudo nas mãos do Senhor, já que está tudo correto, está tudo, Ele já programou tudo, então eu vou ficar de boa, né? Eu vou ficar de boa, porque vai acontecer de qualquer forma. Não, querido, isso não isenta a sua responsabilidade. Não isenta. Mas Ele já não ia derramar o poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes? Ia. E derramou. E enviou o poder do Espírito Santo. Mas quem recebeu? 500 ouviram ficar em Jerusalém. Quantos ficaram? 120. 120. O resto foi embora.
O resto não ficou. O resto não foi revestido de poder. Querido, entenda uma coisa. A agenda está nas mãos do Senhor. Ele tem o controle da agenda. A agenda de Deus é perfeita, mas você precisa fazer a tua parte. Fica em obediência. Fica em obediência. Fica na presença. Fica na fé. Fica na santidade. Fica, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Pentecostes é o poder de Deus em nós, e eu aprendo com Pentecostes também, que os de repente de Deus mudam nossa história. Os de repente de Deus mudam nossa história. Atos 2:2 diz, e de repente veio do céu um som, como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. São pessoas em obediência. São pessoas em oração. Cumpriu-se o dia de Pentecostes na agenda do papai. Na agenda deles, não. Eles não sabiam a hora. Mas de repente, no meio de um glória a Deus. Talvez de repente, no meio de um aleluia. Talvez de repente, enquanto pararam para enxugar as lágrimas. Talvez não de repente, enquanto pararam para pegar a mão de um irmão e dizer, vamos ficar firme, não desista. Talvez não de repente, no meio de uma canção que a estrofe nem foi terminada, veio do céu. Imagina que um som, a Bíblia diz que é um som como um vento forte, impetuoso, e aquele vento encheu toda aquela casa. Irmãos, imagina a surpresa deles, e a Bíblia diz que foram vistas, que tiveram visões de línguas repartidas como que de fogo, e elas foram vindo sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas. Eram pessoas de várias nações ali, e cada um começou a falar o idioma de outra nação, e era tão grande a presença, e era tão grande a glória, que a Bíblia diz que eles foram depois julgados como embriagados. Penso eu, que eles não conseguiam parar em pé, tamanho era o poder, ou a alegria era tão grande que eles gargalhavam e falavam, ou se tocavam, ou se dançavam, mas era algo que marcou a vida deles para sempre, e aquele de repente de Deus mudou a história daqueles homens, e aquele de repente de Deus mudou a história da humanidade, e aquele de repente de Deus mudou a história da igreja, porque de repente eles foram ali capacitados para o propósito que Deus tinha na terra, na vida deles. Aleluia, que era o propósito de implantar o reino de Deus, que era o propósito de levar a palavra do Senhor, que era o propósito de trazer salvação aos perdidos, que era o propósito de trazer libertação aos cativos, que era o propósito de Deus, revesti-los desse batismo com o Espírito Santo. Aquilo mudou a história daqueles homens. Isaías 61 diz, uma profecia, que quando Jesus está na terra, ele chega em Nazaré, numa sinagoga, e ele pega ali, porque quando entrava na sinagoga, alguém podia pegar e ler os pergaminhos, e ele abre os pergaminhos, e ele lê esse texto, porque o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, o Senhor me ungiu para pregar boas novas, o Senhor me ungiu para curar os cegos, o Senhor me ungiu para trocar a tristeza por alegria, o Senhor me ungiu para trazer o ano aceitável do Senhor, e Jesus disse, hoje se cumpriu essa profecia. Gente, eu e você, nós precisamos viver uma vida totalmente plena de Deus. Nós precisamos ser instrumentos poderosos de Deus. Nós precisamos, gente, tem pessoas perto de mim e de você que sofrem. Tem gente na nossa família que ainda não conhece Jesus e ainda não se rendeu a Jesus. Elas precisam ser salvas. Tem pessoas que nós conhecemos que estão aprisionadas na mentira, no engano, no erro. Eu e você precisamos ser instrumento na vida dessas pessoas. Na nossa força não dá certo, na nossa discurso não dá certo, mas debaixo do poder do Espírito Santo, eles vão viver, eles vão acordar, eles vão se converter, eles vão ser batizados, mas nós precisamos viver esse de repente de Deus para a gente se tornar testemunha. Aleluia, o próprio Cristo passou por isso, como eu e você não vamos passar. O próprio Cristo, Deus encarnado, a Bíblia diz que quando ele tem 30 anos, ele é batizado por João Batista, e então quando ele é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele como forma corpórea de pomba. E só depois de 40 dias sendo tentado no deserto, que Jesus
desce e começa a operar sinais, milagres e maravilhas. Antes, a Bíblia não registra nenhum milagre de Jesus, o Filho de Deus, revestido de poder para fazer a obra, revestido de poder para fazer a obra. Querido, hoje, Deus, de repente, em qualquer momento desse culto que você está assistindo, de repente hoje, Deus vai mudar a tua história, Deus vai trazer um toque especial na tua vida. Pastora, mas o que eu preciso para viver esse de repente na minha vida? Você precisa de obediência, querido. Jesus disse, fica em Jerusalém, é este o lugar. E o que quer dizer isso? Eu preciso ficar em São Caetano, em São Bernardo, em São Paulo, em Diadema? Não, ficar em Jerusalém significa que você precisa ficar no centro da vontade de Deus. Não tem como você querer ser revestido de poder com um pé na igreja, um pé no mundo. Deus não vai te batizar com o Espírito Santo quando você estiver vendo pornografia, ou dentro de um prostíbulo, ou na balada. Deus está esperando você entrar neste lugar, exatamente neste lugar, para que Ele derrame sobre a tua vida algo maravilhoso. É o lugar de obediência, é o lugar de conserto, é o lugar de rendição. Ah, mas como eu vou me render sem a ajuda do Espírito Santo? Você faz a sua parte, Deus faz a dele. Talvez você precisa chegar hoje e dizer, Senhor, eu não consigo me livrar deste pecado, mas eu estou aqui, em Jerusalém, esperando ser revestido de poder para mudar minha história. Eu estou aqui, eu não quero mais isso para a minha vida, eu cansei. Eu quero viver o novo que o Senhor tem. Querido, hoje é dia de você se colocar neste lugar. Senhor, eu vou ficar aqui, daqui eu não saio enquanto o Senhor não me tocar. Daqui eu não saio enquanto eu não sentir o teu poder. Daqui eu não saio enquanto o fogo do Senhor não vir sobre a minha vida. É nesse lugar que você precisa ficar em Jerusalém. Até que, o que significa até que? É perseverança. É perseverança. Você quer viver um de repente de Deus para mudar a tua história? Seja perseverante. Se não aconteceu de manhã, vai acontecer de tarde. Se não aconteceu de tarde, vai acontecer de noite. Uma coisa é que você tem que estar em Jerusalém perseverando. Não saia do lugar da oração. Não saia deste lugar. Deus está à procura de pessoas que têm fome e sede da presença dEle. Porque Ele quer alimentar os famintos, Ele quer alimentar os sedentos. De repente, Deus quer mudar a tua história. Mas Ele está esperando ver se você tem fome. Ele não vai dar algo para quem não tem fome. Ele não vai dar algo para quem não tem interesse. Ele não vai dar algo para quem não tem sede. A Bíblia diz que lá em João, na festa dos tabernáculos, que era o último dia da festa, era o dia que eles pegavam os jarros do tanque de Siloé e derramavam água sobre o altar do templo. E a Bíblia diz que Jesus, ele chega naquele lugar e ele se coloca ali, mostrando que aquela palavra também era profética, que se cumpria. E ele se coloca. Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tem sede, vem a mim e bebe. Ele diz, porque esse que tiver sede, beber de mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E a Bíblia diz que ele dizia isso do Espírito Santo, que seria derramado sobre eles. Querido, há um rio que quer fluir do teu interior. Há um rio que quer limpar tudo que é ruim de você por dentro. A angústia, a mágoa, tudo que é ruim, tudo que está sujo aí dentro. Esse rio quer fluir em você. Mas Jesus disse, vem a mim aquele que tiver sede, vem a mim. Todos os que têm sede, venham a mim os que têm sede, porque rios de água viva fluirão do seu interior. Hoje é noite que de repente Deus quer mudar a tua história. Querido, chega. Você precisa hoje ter uma insatisfação, sabe? Com essa vida de mesmice, com essa vida de pecado, com essa vida vazia, com essa vida monótona, com essa vida de um cristianismo frio, religioso, que você não consegue sentir nada nem a presença de Deus, e você tem sido questionado até se Deus existe. Você precisa se colocar diante do Senhor, porque Deus vai derramar sobre a tua vida. Você precisa sair dessa posição daquele que só quer receber e passar da posição daquele que vai dar também. Os discípulos estavam assim, em oração, mas quando eles receberam, eles saíram para dar. Ali veio um som de um vento, um sopro de Deus. Quando Deus fez o homem, Ele sopra sobre Adão o fôlego de vida. Adão falhou. Mas agora o Espírito Santo sopra sobre a igreja
o fôlego do Espírito Santo, para nós fazermos sinais e maravilhas. Hoje o Espírito Santo quer soprar sobre a tua vida, que talvez você está como um vale de ossos secos, né, emocionalmente, espiritualmente se sentindo como morto, mas lá em Ezequiel 37, algo também profético no Antigo Testamento, o Senhor diz para Ezequiel: profetiza sobre os ossos, profetiza sobre esses corpos, profetiza o Espírito, e eles viverão. Vem dos quatro cantos o Espírito e sopra sobre esses mortos. Hoje é noite de Pentecostes, o poder de Deus sobre a tua vida. Hoje é noite de mudança, hoje é noite de repente de Deus, que vai mudar a tua história. Aleluia, aleluia. Olha outros de repentes que aconteceram aí, Atos 16, 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Querido, Deus quer marcar hoje a tua vida, a tua história, a tua família, a tua igreja, a tua casa, com um de repente que vai te tirar do lugar e vai te impulsionar para frente. Aleluia. Paulo e Silas estavam presos, mas a Bíblia diz que eles cantavam cânticos ao Senhor à meia-noite. Gente, eles não sabiam o que ia acontecer, eram pessoas gratas, eram pessoas com fome e sede da presença do Senhor, ainda que aprisionados, açoitados e feridos e presos ali ao tronco, eles tinham sede e fome de buscar. E eles cantavam, e eles oravam. O que você está fazendo na pandemia? Só murmura, só abre a boca para falar aquilo que não deve, só amaldiçoa o que Deus tem dado para a tua vida. Paulo e Silas cantavam e oravam, e de repente veio um terremoto, aleluia. De repente veio um terremoto e abriu as portas das prisões, e houve conversão, e houve bênção, querido. Os de repente de Deus, eu aprendo que o Pentecoste vão mudar a história da tua vida. Aleluia, aleluia. Olha outro de repente, Atos 22, 6. Ora, aconteceu que indo eu já a caminho, chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu. E essa foi a conversão de Saulo, que se torna Paulo. Querido, a igreja que se move no Espírito Santo, até os mais improváveis vão viver os de repente de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse homem era um perseguidor de cristãos, esse homem era um fariseu, era um judeu que odiava cristãos, aprisionava e matava, mas quando ele está indo para aprisionar e matar cristãos, tem uma igreja que está orando, tem uma igreja cheia do Espírito Santo, tem uma igreja que está evangelizando, tem uma igreja que está caminhando, tem uma igreja que está indo em todas as cidades pregar a palavra, tem uma igreja que tem fome e sede de Deus. E aquele que foi para aprisionar e matar cristãos, ele de repente tem um encontro com o próprio Cristo ressurreto, e a história muda. Querido, recebe essa palavra hoje, nessa noite de Pentecostes. O poder de Deus na tua vida, a tua vida no altar e na presença do Senhor, a tua vida no trabalho, no reino, na obra do Senhor. Você vai contemplar os mais improváveis da tua casa, da tua família, até da política. O Senhor está me falando aqui, que vão ter encontro com Deus, poderoso com Deus. Recebe em nome de Jesus. Olha um outro de repente. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra do Senhor. Atos 10, 44. Quando Pedro vai pregar para um povo gentil, um povo que não conhecia Deus, os judeus não se comunicavam com o gentil, mas quando Pedro está falando, no meio da pregação ainda, no meio da pregação, e de repente o Espírito Santo vem e batiza todo aquele povo com o Espírito Santo. Ah, eu quero viver os de repentes de Deus na minha vida. Ah, eu quero viver os de repentes de Deus na Novo Tempo. Ah, eu quero viver os de repente de Deus na minha família, porque eles são de nos deixar extasiado de alegria e de comunhão. Há algo maravilhoso que Deus quer fazer na tua vida, querido, mas fica em Jerusalém. Eu aprendo também nessa noite de Pentecostes, com essa história, que a vida depois do Pentecostes é sobrenatural. A vida depois do Pentecostes é sobrenatural. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É esse espírito que Deus nos deu, poder. Atos 4,13 diz: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Gente, a história mudou. A história daqueles homens mudou. A vida deles marca antes do Pentecoste e depois do Pentecoste.
Quanta coisa começou a acontecer depois do Pentecostes. Quanta coisa começou a acontecer depois que Deus estava dentro e sobre eles. Quanta coisa. Olha aqui esse versículo. Pedro e João estão pregando. E a sabedoria, a intrepidez que eles falam é tão grande que as pessoas ficam admiradas. Eram homens simples, iletrados. E eles estão falando como quem andou com Jesus. Por quê como quem andou? Porque neles estava falando o Espírito de Deus. O Senhor está me chamando e te chamando para ser testemunha de Jesus nesses dias. E depois do Pentecoste começa a acontecer algo sobrenatural. Meu irmão, você pode falar assim, eu não quero não. Tá bom assim do jeito que está. Você não tem noção do que você fala ou pensa. Começa a buscar o poder de Deus sobre a tua vida. Começa a falar, Senhor, eu quero ser tocado pelo teu Espírito. Senhor, eu quero uma mudança de vida. Eu quero viver um Pentecoste na minha vida. Porque isso marca a tua vida, meu irmão. Começa a acontecer depois do Pentecostes, algo sobrenatural. Eles recebem uma coragem, uma ousadia, que eles não tinham antes, porque veio do Espírito. A Bíblia diz, nós vemos Pedro, quando Jesus é preso, ele nega Jesus 3 vezes. Pedro, ele está disposto a largar o ministério, ele volta a pescar. Mas Pedro, depois que foi perdoado por Jesus, Pedro, depois que teve visões com Jesus, esses 40 dias está ali. Mas agora que Pedro recebe o poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que eles foram tão cheios, que as pessoas começaram a falar assim, eles estão embriagados a essa hora do dia. Era 9 da manhã, e a Bíblia diz que Pedro se levanta para explicar e fala, não, ninguém está embriagado a essa hora do dia. O que está acontecendo aqui, sabe o que é, gente? Deus cumpriu a promessa que estava escrito em Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e ele começa ali a pregar, ele começa aquele discurso, ele começa a trazer ali toda a palavra, e no final as pessoas estão admiradas. E agora o que a gente precisa para ser salvo? E ele diz assim, vocês precisam receber Jesus como Senhor e Salvador. E naquele dia de Pentecoste começa a colheita, porque 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. Era a colheita daquele dia, era o fruto das almas. Eles recebem coragem e ousadia para pegar a palavra do Senhor. Atos 4:4 vai dizer que em um outro momento eles estão pregando e 5.000 pessoas se rendem ao Senhor Jesus. Você tem noção do que é isso? Era 3.000, agora 5.000. Por quê? Porque depois do Pentecoste tudo muda. Porque depois do Pentecostes eles são revestidos de poder, de coragem, de ousadia. Deus tem isso para a tua vida, meu irmão. Deus tem isso para a minha vida. Depois do Pentecostes começam a acontecer muitos milagres. Atos está cheio deles. Atos 3 vai dizer que na porta de Formosa, Pedro e João, eles curam um homem que está coxo. O homem está ali pedindo esmola, ele vai dizer, nós não temos ouro nem prata, mas o que temos nós te damos em nome de Jesus. Levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele coxo, ele dá um salto, ele fica são, e ele é completamente curado. Por quê? Porque eles estão cheios do poder do Espírito Santo, eles estão fazendo obras que Jesus fez. Deus tem isso para os nossos dias. Atos capítulo 5 vai dizer que os discípulos eram tão usados com milagres, sinais e maravilhas. Vai dizer que onde Pedro passava, a sombra de Pedro, aonde pegava, as pessoas eram curadas. O que é isso, gente? Isso é poder de Deus, isso é unção sobre a vida. Deus tem isso para os nossos dias. Deus tem isso, Ele não mudou, é o mesmo ontem, hoje, para sempre e eternamente. Atos 7 vai dizer que Estevão era usado com milagres, sinais e maravilhas. Atos 8 vai dizer que Filipe era usado em Samaria com milagres, sinais e maravilhas. Era um diácono tremendamente usado. Atos 19 vai dizer que Paulo era tão usado por Deus, tão usado, que as pessoas levavam até os lenços que Paulo segurava, e os lenços e os tecidos que ele segurava, que levavam as pessoas, quando pegavam aqueles lenços, elas eram curadas. O que é isso? O que estava acontecendo? Estava acontecendo que o poder do Espírito Santo tinha sido derramado sobre o povo, gente. É o mesmo Espírito que eu recebi, é o mesmo Espírito que você recebeu, é o mesmo Espírito que atua nos nossos dias. O Senhor está chamando uma igreja para se levantar depois do Pentecoste.
O Senhor está me chamando e te chamando hoje para a gente sair dessa mesmice e se levantar para curar. Ah, mas era o Pedro, mas era o Paulo. É para todos, irmãos, é para todos. É para todos, é para a minha vida, é para a tua vida. Vai recebendo aí onde você está, essa unção, esse poder, os dons do Espírito Santo. Hoje Deus está dando dom para curar, dando dons para você ter visão. Hoje o Senhor está dando dons de língua, dons de interpretação de línguas. Ah, querido, não tenha medo de orar, não tenha medo de profetizar que Deus quer usar a tua vida. Quantas pessoas nós vemos hoje, conhecemos Todd White, como esse homem é usado para curar. Conhecemos Heidi Baker. A última vez que eu ouvi, que já faz tempo, hein? Não atualizei mais, acho que já faz uns 2 anos, que ela já tinha sido usada para ressuscitar 27 pessoas. Deus não mudou, Deus não mudou. Quantas pessoas, posso falar de Luca Martini aqui no Brasil, João Paulo, tantos avivalistas. Eu creio que se nós tivéssemos todos os nomes, seriam centenas, ou até milhares, não sei. A gente não conhece, mas eu sei que o poder de Deus está operando nos nossos dias por aí, queridos. Heidi Baker conta que as crianças, os filhos dela adotivo, eles são usados para curar, que foram repórteres, acho que dos Estados Unidos, para ver o que estava acontecendo, porque lá a cura é normal. E aí atestaram ali, trouxeram ali alguns surdos, e fizeram exames antes nos surdos, para constatar que realmente estavam surdos. E a Heidi falou assim, não sou nem eu que vou, nem sou eu que vou orar, são as crianças. Aí as crianças falaram assim, pode mãe, já pode orar mãe? Já pode orar? Por quê? Pode orar? E assim. É isso que Deus espera de nós, simples como uma criança, é simples. Não precisa? Ou não precisa? Eu posso pular, eu posso falar, mas não está no pulo, não está na fala, não está no tom da minha voz. Não está, querido. É o poder do Espírito Santo, a minha fé e a autoridade que Ele deu. Acabou, 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 acabou. Simples assim. Seja curado. Aí a Bíblia diz que as crianças ali oraram. Eu não lembro quantas pessoas, eram 4 ou 5 surdos. E todos foram curados. Todos foram curados. Ah, mas não é só a Heidi Baker. Não, as crianças é para mim, é para você, mas não é só para o pastor, não é só para o intercessor, não é só para o avivalista. Não, é para mim e para você. É para os corajosos, é para os ousados, é para os sedentos, é para aqueles que têm fome. Os milagres começaram a acontecer depois do Pentecoste. Pentecoste não acabou, gente. O que começa a acontecer depois do Pentecoste? O sobrenatural, livramentos nas perseguições. Nós vamos ver Atos 4:4, Pedro é preso, quando ele sai da prisão, ele está no outro dia orando e pedindo mais intrepidez da palavra, para ele pregar a palavra. Aleluia, Deus é maravilhoso. Atos 5 vai dizer que prenderam de novo os apóstolos, era muita perseguição. Eles podiam dizer, eu vou largar esse negócio, toda hora estou sendo preso, mas a Bíblia diz que eles tinham fome e sede da presença de Deus. Atos 5, eles estão presos, mas vai um anjo lá dentro e os tira da prisão. Atos 12, Pedro está preso de novo, mas o homem estava preso toda hora e não desistia. Cada vez mais apaixonado por Jesus. Cada vez mais apaixonado por Jesus. Pedro ia ser morto no dia seguinte, mas havia uma igreja que orava por ele. E a Bíblia diz que vai um anjo à noite. Acorda, Pedrão, pega a sua capa, se veste aí, bora. Ele acha que ele está sonhando. E ele vai e acha que está sonhando. Quando ele percebe, abriu as portas, abriu outra porta. E quando ele vê, ele está na rua. Ele foi liberto sobrenaturalmente. Um anjo entrou dentro das cadeias. Paulo e Silas, eu já falei hoje. O terremoto. O apóstolo Paulo quantas vezes foi preso? Mas em todas as suas prisões ele estava produzindo. Foi nas suas prisões que ele escreveu a carta a Filemão. Foi em suas prisões que ele escreveu a carta aos Filipenses. Foi em suas prisões que ele escreveu aos Colossenses, aos Efésios. Foi em suas prisões que ele estava trazendo a teologia, a base, a estrutura da igreja debaixo de prisão. Porque aquele que vive debaixo do poder do Espírito Santo, a perseguição não paralisa ele não. Aquele que vive debaixo do poder do Espírito Santo, na perseguição ele é mais fortalecido. Na perseguição ele dá
dá mais fruto. Na perseguição ele vê a glória de Deus, na perseguição ele vê o extraordinário de Deus. E nós estamos aqui, crentes do século 21, que qualquer coisinha que faz para a gente está cheio de mimimi, e querendo resolver, e querendo viver olho por olho e dente por dente. Vamos crescer, gente, vamos ser um Pentecoste verdadeiro, que a perseguição veio, pode vir, pode ficar pior, Jesus está às portas, mas eu e você precisamos entender que o Espírito Santo em nossas perseguições vai trazer livramento, vai trazer poder, vai trazer mais crescimento. Está sendo perseguido no serviço? Está sendo perseguido em casa? Está sendo perseguido no meio da tua família? Então, querido, continua buscando a Deus, porque o sobrenatural do Senhor vai acontecer na tua vida. Eu podia falar muita coisa que aconteceu depois do Pentecostes, mas a gente teria que fazer uma série. Era muita alegria na vida desses homens, eles desfrutavam de muita satisfação. Há um versículo aqui: os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Olha as chaves que Deus está dando para mim e para você hoje. Ele deu uma chave para a gente entender que a agenda de Deus é perfeita. E a gente descansar e confiar no Senhor. A agenda dele é perfeita. Ele deu a chave para a gente entender que os de repente de Deus mudam a nossa história. Agora essa chave é para eu ter tanta fome do Espírito Santo, entender que a vida depois do Pentecostes é uma vida de sobrenatural. É coragem, é ousadia, é cura, é poder, é livramento, é milagre, é extraordinário. E a quarta e última dessa noite. A promessa é para hoje e é para todos nós. A promessa é para hoje e é para todos nós. O Pentecoste no cristianismo marca mais de 2000 anos atrás, registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas não era só para eles. Atos 2, 38 e 39 diz: e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Deus te chamou? Deus te chamou? Então é para mim, para você. A promessa é para hoje. A promessa é para todos aqueles que o Senhor chamar. A pergunta é: você está disposto? Você quer receber esse poder na tua vida? Porque o Pentecoste foi em Atos 2. Mas em toda a história, Deus tem derramado um despertamento maravilhoso. Deus tem marcado épocas na história. Deus tem marcado vidas no seu pessoal. Deus tem feito isso de uma forma gloriosa. No século 12 veio o avivamento dos valdenses na França. No século 16, depois da reforma protestante, um grande avivamento. No século 17, um avivamento na Inglaterra com os puritanos. No século 18, avivamento no país de Gales e na Nova Inglaterra. No século 19, nos Estados Unidos, na Escócia, na Irlanda do Norte. No século 20, no país de Gales em 1904. Na Rua Azusa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, nas Novas Ilhas Hébridas, em 1946, o avivamento entre os Zulus, na África do Sul, em 1966, o grande despertamento da Coreia do Sul, em 1907, e Deus tem novo despertamento para nós, nos nossos dias. Teve avivamento no Canadá. Deus tem um avivamento, e a promessa é que o avivamento sairá do país no qual nós moramos, no Brasil, querido. A promessa é para hoje, é para aqui e agora. É para mim e para você. O Senhor quer nos revestir de poder nesse tempo. Nesse tempo, sim, de pandemia. Nesse tempo, sim, onde o globo todo está sofrendo. Nesse tempo tão difícil, de coisas que a gente nunca imaginava passar. Foi a primeira Páscoa que nós não pudemos celebrar juntos, dentro de casa. E eu creio que esse Pentecoste de 2020, depois dessa Páscoa, ele é uma chave. É uma chave que está abrindo esse avivamento, chamado a terceira onda, chamado último avivamento antes da volta de Cristo. Esse Pentecoste. Eu não tenho noção do que Deus está fazendo nas regiões celestiais. Eu não tenho noção do que Deus está derramando. Eu não tenho noção do que Deus vai te dar nessa noite. Mas uma coisa eu sei, que Ele faz de novo. Ele faz de novo. Ele faz de novo. Ele faz de novo. Você deseja receber esse presente do Senhor? Você deseja receber esse poder do Espírito Santo? Quanta coisa eu poderia falar do Espírito Santo.
Ele é amigo, Ele é consolador, Ele é poder, Ele nos convence do pecado, muita coisa. Mas eu quero encerrar dizendo, concluindo. Palavras de Jesus, e que seja a minha e a sua palavra. Podem subir. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Para libertar os oprimidos. Jesus não está mais aqui. Ele foi. Ele enviou para mim e para você o outro Consolador, o Espírito Santo, em nós, e enviou sobre nós, nos capacitando para pregar as boas novas, nos capacitando para proclamar liberdade aos presos. Tem gente aprisionada, não só na cadeia literal, mas tem gente aprisionada no medo, tem gente aprisionada por demônios. Ele nos ungiu para dar recuperação de vista aos cegos. Os cegos, literalmente cegos da visão física, mas os cegos daquele que não consegue entender o poder do Evangelho. O Senhor nos deu poder para libertar os oprimidos. O Senhor nos deu poder para curar os enfermos. O Senhor nos deu poder e autoridade para viver o céu na terra. Há um propósito. Há um propósito. A conclusão é que eu e você somos Atos 29. Nós somos Atos 29. O livro de Atos, aqui na Bíblia, acaba no capítulo 28. Ele é conhecido como, esse livro, como Atos dos Apóstolos. Ou Atos do Espírito Santo. Esse livro não encerrou. Porque os apóstolos nós temos até hoje. E o Espírito Santo não parou de operar. Nessa noite de Pentecostes, eu e você temos que continuar escrevendo a história. Nós somos Atos 29. Para escrever a história do Espírito Santo no século 21. Para continuar escrevendo a história do Espírito Santo na nossa geração. É tempo onde Deus tem feito coisas maravilhosas, levantado jovens, como vimos no Descende nos Estados Unidos, no Descende no Brasil. 3 estádios cheios de jovens sedentos pela presença de Deus e do Espírito Santo, prontos a serem enviados como flechas para fazer a diferença nos seus colégios, em suas faculdades, onde eles estivessem. Hoje é Pentecostes de 2020. Pentecostes debaixo de princípio das dores que nós estamos vivendo. O Espírito Santo quer fazer algo glorioso, querido. Como eu disse, Jesus foi, agora sou eu e você. Agora é o poder dele sobre mim e você. Deus quer usar a tua vida. Hoje o Senhor está te levantando e dizendo: se levanta para o propósito que eu tenho para você. Muitos já sabem qual é o propósito e está parado. Se levanta. E muitos dizem: Senhor, eu não entendi ainda o meu propósito. Ele disse: se levanta mesmo assim, e eu vou derramar sobre você o poder do meu Espírito. E eu só te peço que comece a caminhar, porque eu vou te revelar cada dia o propósito que eu tenho para a tua vida. Muitas pessoas pensam que o propósito de Deus é só para os pastores, para os apóstolos, para os bispos, para os evangelistas, para os intercessores. Não, é para todos nós. Muita gente pensa que o propósito de Deus é só em cima de um púlpito. Não, o propósito de Deus é onde você está. Você é advogado, Deus quer te usar aí no meio da justiça. Você que é juiz, olha a oportunidade que Deus te deu. Olha o propósito que Deus te deu de fazer justiça. Você que tem uma posição de liderança na sua empresa, nesse banco, nessa multinacional, nessa cidade, nesse estado, nesse país. Deus te levantou com o propósito de ser bênção na vida dessas pessoas, de proporcionar algo maravilhoso.
As pessoas pensam que Deus só vem para fazer o espiritual. Deus vem para fazer obra completa. É o físico, é o social, é o espiritual, é o reino de Deus na terra. O propósito, você que é médico, você que é um varredor nas ruas da cidade, você que é uma babá, você que é uma enfermeira, você que é uma esposa, você que é uma mulher do lar, há um propósito de Deus na tua vida, e o Espírito Santo está sobre a tua vida, meu irmão. É Ele que nos ensina, nos direciona. Hoje há um avivamento esperando por mim e por você. Eu creio e quero muito viver esse avivamento. Então hoje nós vamos orar aqui agora, porque hoje chegou a hora do teu de repente. Shavu, a colheita. Shavu, a colheita. Deus está esperando o nosso Shavu. Deus está esperando o nosso Pentecoste hoje, querido, você que me assiste. Que colheita que eu vou celebrar e vou apresentar para o meu Deus. Os apóstolos lá em Atos 2 apresentaram uma colheita enorme. A igreja tem colhido em todos esses anos. Pentecostes não acabou, é uma festa que não acabou, que nós estamos colhendo. Mas eu e você, qual é a oferta que nós vamos levar? Qual é a colheita que nós vamos apresentar para o Senhor? Qual é o nosso Pentecostes que nós vamos apresentar para o Senhor nessa noite? Hoje eu quero celebrar a festa das colheitas, lembrando da palavra que Moisés desceu 50 dias da palavra. E eu quero declarar o que eu declarei outro dia. Há uma oportunidade, um convite para um mergulho profundo aqui, ó. Eles celebravam 50 dias da lei. Era Pentecostes para os judeus. A partir de hoje eu quero profetizar sobre a minha vida, que eu também quero, hein, papai? Sobre a tua vida. É tempo. Você vai começar a garimpar aqui. Deus vai trazer revelações muito profundas, muito profundas, muito profundas. Chega um novo tempo da palavra. Chega um novo tempo do ministério da palavra na terra. Chega um novo tempo do ministério da palavra na terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, você que está me assistindo hoje, se você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, faça isso hoje. Deus tem algo glorioso para você agora. Entrega a sua vida para Jesus agora. Entra nesse mover. Entra nesse mover. Você que conhece Jesus e ainda não teve uma experiência com o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, começa a clamar hoje, porque Deus vai te batizar. Para você que está batizado, tem uma unção nova e fresca. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem lugar para religiosidade. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem lugar para orgulho. Uma igreja cheia do Espírito Santo não tem lugar para coisas pequenas. Só tem lugar para a gente ser usado. Entenda, a agenda de Deus é perfeita. Só adora e só ora e busca a Deus com fome e sede da presença. Entenda que os de repente de Deus mudam a nossa história e Ele quer mudar a tua. Mas Ele está esperando que você fique em Jerusalém, que é o centro da vontade de Deus, que você persevere em oração, porque Ele vai mudar a tua história. A outra chave é que depois do Pentecostes a gente passa a viver o sobrenatural. Querido, começa a se lançar. Querido, começa a se lançar. Começa a orar sem medo pelos enfermos. Começa a falar do amor de Deus. Começa a dar lugar para o Espírito Santo. Deus vai começar a te usar no sobrenatural. É tempo, já é tempo que nós estamos contemplando muito milagre. Mas é tempo de milagres maiores na tua vida. Em nome de Jesus. E entenda que essa promessa é para hoje e é para todos nós. Então bora virar essa chave e ser cheio do Espírito Santo. Oh, enquanto o Bruno vai cantar, vai buscando e vai se derramando aí. Oh, e vai sendo cheio, 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 cheio. Nosso amigo Santo Espírito,
manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Santo Espírito de Deus, nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. Com seu óleo venha nos ungir, e com seu fogo, Deus, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Ele está enchendo a sua casa. Há uma unção linda aí nesse lugar. Recebe. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos É forte. outra vez É muito forte. aqui. Seja tocado nessa hora, revestido de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, disse Jesus. Fica em Jerusalém, até que no alto sejais revestido de poder. E recebereis poder sobre vós. E recebereis poder sobre vós. Oh, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. E você vai receber o poder de Deus aí no seu quarto, aí na sua sala, aí na sua empresa, onde você está agora. Você vai receber poder de Deus, porque você vai ser testemunha dele. Oh, em Santo André, em São Bernardo, em Diadema, em São Paulo, no Brasil e nos quatro cantos dessa terra. Oh, quer ser testemunha é fazer o que ele fez, é falar o que ele falou, é viver na unção dele. Oh, recebe, recebe, recebe o Espírito Santo agora, essa capacitação sobre a tua vida. É Deus em você, é Deus em você, é Deus em você, é Deus em você, é Deus sobre você. Não se envergonha porque você está em casa, não se intimide porque você está em casa. Meu irmão, na tua casa é o lugar onde você tem que ter maior liberdade. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio. Há um revestimento vindo sobre a tua vida nessa hora. Há um revestimento. Oh, se você não falava em outras línguas, recebe agora dons de línguas estranhas, dons de língua estranha. Seja revestido de poder.
Se você fazia tempo que não falava, é agora. Senhor, manda fogo no Espírito agora. Fogo, 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 fogo. Mais o seu poder, mais a unção. Recebe os dons. Os dons. Recebe o dom de curar, recebe a visão, recebe a fé. Recebe, Senhor, as maravilhas. Experiências sobrenaturais. Mais. Deus me mostra muitos anjos entrando em muitas casas. É como se tivesse anjos dançando. É noite de festa. Oh, há anjos dançando aqui nesse espaço. Há anjos dançando aí com você. Deus me mostra, tinha gente que estava assim, ai que vontade de dançar. É que o anjo está te tirando para dançar, meu irmão. Começa a dançar na presença do Senhor. Entendimento na palavra. Deus está ungindo olhos para dar entendimento profundo na palavra. Meu irmão, é Pentecoste em 2020, é Pentecoste, é Pentecoste, é colheita. Eu profetizo uma grande colheita na tua vida, e você vai apresentar para Jesus. Faz de novo, o seu povo. Pede para Ele fazer de novo o Pentecoste. Mais uma vez, de novo, faz de novo o seu povo. Bate mais uma vez, de novo, faz de novo o seu povo. Mais uma. De novo, faz de novo. Começa a clamar aí na sua casa, Senhor. Faz de novo, Deus. Faz de novo como o Senhor fez em Pentecoste. Faz de novo. Fala, Senhor, eu quero esse poder. Eu estou com fome, eu estou com sede. Eu quero, Jesus. O Senhor disse: quem tem sede, vem a mim e beba. E o Senhor faria no meu interior como rios de água viva. Eu estou aqui com sede do Espírito Santo. Eu estou com sede de ter experiências com o Senhor. Eu estou com sede de ser marcado, Senhor. Eu quero essa experiência. Eu quero esse novo para minha vida. Faz de novo como o Senhor fez em Pentecoste. Sopra aqui no meu quarto, sopra aqui na minha casa. Sopra. De novo, cheio. Seja cheio. Seu povo clama-te, o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Que você continue nessa busca. Que você continue nessa busca. Se você foi revestido hoje, Ele é uma fonte inesgotável. Amanhã Ele tem mais, depois Ele tem mais, depois Ele tem mais, depois Ele tem mais. Continue buscando. Deus tem muito mais para a tua vida. Esse tempo é um tempo muito propício para você buscar. Busque muito mais. Se você está recebendo Jesus como Senhor e Salvador da tua vida hoje, temos um link aí. Deixa o seu nome.
para a gente entrar em contato com você, para a gente orar por você. Se você está voltando para Jesus, da mesma forma, deixa o seu nome. Você quer conhecer um pouco mais sobre nós, a Igreja Novo Tempo, pode deixar e a gente te responde. Querido, que presença, que unção, que glória, que glória, que glória. Dá vontade de terminar. Mas eu quero terminar clamando por milagres, porque essa é a evidência do Pentecoste. Nós já tivemos um tempo de intercessão hoje nesse culto, nós vamos ter o tempo de intercessão agora. Todos revestidos de poder, vamos usar nossa fé aí. Vamos clamar por milagre, porque o Pentecoste marca o milagre. Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, revestidos do poder do Teu Espírito Santo, o Senhor que nos deu poder e autoridade, mais uma vez nós clamamos pelos Teus milagres. Pessoas clamam por milagres agora. Pessoas clamam por milagres agora. Em nome de Jesus, portas sejam abertas, paralíticos andem, cegos voltem a ver, surdos, que os seus ouvidos sejam desimpedidos. Oh, os que estão infectados, que o vírus do Covid-19 desapareça agora do seu corpo. Tumores desapareçam. As dores desapareçam. Casamentos sejam restaurados. Eu vejo uma igreja morrendo, uma igreja local morrendo, e um líder dizendo: eu vou desistir, eu já tenho menos de 10. E o Senhor diz que Ele sopra sobre esses menos de 10 que você tem. Não desista, que Deus está trazendo aí um povo para você cuidar. Eu profetizo as igrejas. As igrejas sejam revestidas de poder, de unção, de autoridade, um novo fôlego, um novo tempo, um novo ânimo, uma nova igreja de Jesus na terra. Pastores, sejam revestidos de poder, unção e autoridade. Querido, eu não sei que milagre que você está clamando aí, mas eu quero profetizar em nome de Jesus, que o seu milagre chega agora, que o seu milagre chega agora, que o seu milagre chega agora. Em nome de Jesus, o cansaço foi embora, o desânimo foi embora, a tristeza foi embora. Seja cheio. Obrigada a Deus por essa noite. Obrigada a Deus por essa noite. Você que está aí sentindo agora, eu quero ofertar, eu quero entregar uma oferta de sacrifício. Tenha liberdade, pode fazer isso. Faça, meu irmão, faça. Se é isso que Deus te moveu agora, faz. E que o sopro do Espírito Santo não deixe de soprar sobre a sua vida. Não deixe de soprar sobre esse lugar onde você está. Recebe vida, recebe vida, recebe vida. E que a partir de hoje seja um de repente que está mudando a tua história. E de repente veio do céu um som veemente impetuoso e encheu aquela casa onde eles estavam assentadas, e foram vistas por eles línguas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. É para mim e para você. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre todo o povo de Deus nessa terra, hoje e sempre.